Esse tema de hoje ele é o seguinte: os 3 pilares para você se manter firme ali no seu processo de emagrecimento. Porque eu vejo que muitas mulheres, eu tanto vejo das minhas alunas, como eu vejo das minhas pacientes, que chegam para mim já com histórias anteriores de desistência. Né? Muitas falam, eu já tentei de tudo, Nutri, nossa, mas aí quando eu começo, eu paro, eu não consigo dar continuidade, eu não consigo fazer, mas já tentei não sei quantas vezes, mas não cheguei até o fim, desisti no começo, desisti no meio do caminho, né? O que acontece? Muitas pessoas realmente desistem no meio do caminho e desistem principalmente por esses 3 pilares que eu trouxe para vocês hoje e que eu quero que vocês tenham isso em mente, que vocês não se esqueçam disso, né? Então, assim, no primeiro momento que você pensar em desistir, se você estiver desanimado, porque o desânimo faz parte, gente, o desânimo faz parte. Você entrar num processo de emagrecimento não significa que todo dia você vai ter sangue no olho, né? Que você vai estar assim, uau, né? Na velocidade 12. Nem todo dia você vai estar dessa forma. E nem por isso você precisa desistir. O dia que você estiver desanimadinha, você só vai dar uma desacelerada, mas no dia seguinte você engata primeiro e vai embora, né? Então, não se preocupa. O que eu quero, então, dizer a vocês? O primeiro princípio que eu quero que vocês tenham em mente, né? O primeiro pilar, por que uma pessoa desiste do processo de emagrecimento, é porque realmente não toma uma decisão. Vejo demais pessoas usando diversos argumentos. Não é para mim. É muito difícil. Gente, esse tal do é difícil, a síndrome do é difícil. A síndrome do é difícil domina muitas pessoas. Como tem gente que se apoia nessa questão do é difícil. Você sabe o que seu cérebro faz com você? Cada vez que você fala que é difícil, ele reforça aquilo. Em qualquer primeira tentativa de mudança que você fizer, ele vai acionar esse gatilho do é difícil e vai fazer com que você desista. Então, a primeira coisa que você tem que fazer com você é tirar esse é difícil da sua vida. E ao invés de você dizer que algo é difícil para você, fala assim, é desafiador. Sabe por que isso muda, gente, lá na cabeça da gente? Porque desafios, eles foram feitos para serem vencidos. Ou pelo menos que a gente tente vencê-los. Você não precisa ser perfeita. Inclusive, isso aí eu vou falar, já atravessei um dos pilares. Então, mas você tem que entender o seguinte, que o fato de você aceitar viver um desafio não significa que você não erre, não significa que você não desanime, não significa que você tenha que ser perfeito o tempo todo, não tem nada, não é isso. Mas significa que você está disposta a passar pelas dificuldades que surgirem em prol desse desafio e de você buscar fazer o seu melhor dentro desse processo de emagrecimento. Então, o primeiro pilar, e eu venho falando para vocês isso desde o primeiro dia, é você se posicionar a seu respeito. A gente se posiciona diante de tantas coisas. Você se posiciona muitas vezes como esposa, como mãe, como no seu trabalho, na sua vida pessoal, lá na sua vida, enfim, para quem frequenta igreja. Então, você tem um posicionamento em todo lugar. Por que você não se posiciona também diante do seu processo de emagrecimento e falar, não, eu sei que não é fácil, eu sei que não é simples, mas eu vou vencer esse desafio, porque eu estou disposta e eu não vou desistir. Gente, vocês não têm noção do quanto eu falo para as minhas meninas, do quanto eu falo para elas o seguinte, falo, olha, todo dia você tem que tomar a decisão de não desistir de você, porque nem todo dia a gente realmente vê como acorda com sangue no olho, de falar, uau, né, hoje vai ser extraordinário. Então, você tem que se posicionar a seu respeito todos os dias. Acordar de manhã cedo e falar, eu me posiciono a meu respeito, eu sigo firme no meu propósito, eu não vou desistir de mim. Porque, gente, viver processo de emagrecimento é uma coisa que só você pode fazer por você, mas ninguém vive isso por você. Não adianta, não tem atalho. Por que muitas mulheres realmente desistem, principalmente quando começam a tentar coisas absurdas ou tentativas de dietas milagrosas
que prometem perder um montão de peso de uma só vez, restringe um monte de comida. Por quê? Primeiro que ela não se posicionou a seu respeito. Ela está lá querendo emagrecer por causa daquele acompanhamento específico que ela está querendo fazer, mas não por ela. Porque quando eu me posiciono a meu respeito por minha causa, eu olho todo o processo de maneira diferente. E é o que eu tenho falado para vocês aqui desde o começo. Se posicione de maneira diferente a seu respeito. Não esquece não. Leve em consideração tudo que você viveu até hoje, você faça diferente. Então, assim, se você errou com tentativas anteriores, não tem problema. Valeu a experiência e te trouxe hoje aonde você está e te colocou aqui comigo, inclusive. Porque, né, eu falei ontem para vocês, se vocês estão aqui comigo me escutando, é porque algo do que eu faço e do que eu falo chamou a sua atenção e você viu que é diferente. Então, eu não estou aqui para dizer para você que você vai emagrecer loucamente ou que você vai ser milagre, tudo que vai acontecer com você vai ser milagrosa, mas eu estou aqui para te convidar a entrar nesse processo comigo e principalmente você se conectar com você e você emagrecer, porque você emagrece, vai emagrecer, mas aprendendo a se amar, a trabalhar a sua autoestima. Segunda coisa, primeiro pilar, então, posicionamento. Segundo pilar importantíssimo, você tem que desapegar, mas desapegar total, desapegar de algumas coisas. A primeira delas, você tem que desapegar da perfeição. Gente, ninguém é perfeito, perfeição é de Deus. Se você acha que tem que ser tudo muito perfeito, tudo muito milimetricamente calculado dentro do seu processo de emagrecimento, isso, para começar, é impossível de você conseguir manter isso 100% do seu tempo. Então, é aquele negócio. Sabe uma coisa que eu ensino muito para as minhas alunas e para as minhas pacientes? A ter praticidade na questão da cozinha, principalmente. Porque se a gente fala de processo de emagrecimento, se a gente falou que tudo começa aqui na mente, que eu tenho falado isso para vocês desde o princípio, então, e aí vem a importância da alimentação, mas se a alimentação for complicada, se a alimentação for difícil para você, se você tiver que ter perfeição todo dia, montar pratos lindos todo dia, gente, não vai dar certo. Não vai dar certo. A vida é corrida, ninguém tem tempo para ficar fazendo o tempo todo, todas nós temos outras atribuições, né, e não somente cuidar da alimentação. A alimentação é importantíssimo e a gente tem que entender que a hora de comer, ela é importante, mas você pode facilitar o seu processo. Então, você não tem que ser perfeita, não precisa ser perfeita e está tudo bem. Então, você pode sim, por exemplo, fazer uma comidinha que você coma a mesma comidinha 2, 3 dias para facilitar a sua vida, deixa alguma coisa pronta na geladeira, deixa já uma folhagem toda lavada para vocês, para facilitar a sua vida. Então, olha só, imagina, você vai entender que a perfeição, que você não tem que ser perfeita, né? Que existe um ditado aí no meio do marketing que fala que feito é melhor do que perfeito. E é exatamente isso também dentro do seu processo de emagrecimento e dentro da sua vida, você tem que trazer mais leveza. Então, desapega dessa perfeição. Então, não tem que ser perfeito. Ai, nossa, não deu para eu comer arroz, feijão, salada, a carne, porque, enfim, por alguma razão eu não consegui. Fernanda, mas então se eu fizer um sanduíche para mim em casa, eu vou perder tudo? Tá tudo errado, aí desandou tudo? Não, meu amor. Claro que não. Dentro dessa escolha que você vai fazer, isso também é saudável. Por que o sanduíche natural não pode estar ali de vez em quando, como uma exceção, substituindo alguma coisa por ser uma opção mais rápida? Pode. E é isso que eu ensino às meninas, né? Que é essa leveza de você estar usando o alimento a seu favor, tirar dele esse peso, essa responsabilidade de ser perfeito na sua vida. Você pode fazer excelentes escolhas dentro da leveza, dentro dessa leveza que a gente tem que trazer para dentro do processo de emagrecimento. Quero falar um pouco mais para vocês agora. O que é o terceiro pilar? Eu falei um pouquinho já sobre ele aqui, mas eu vou aprofundar com vocês agora. O terceiro pilar é justamente a síndrome do é difícil. Diante da primeira dificuldade que aparecer para você, se você não conseguiu fazer a sua comida, você fala que é difícil. Você não acordou, você não se organizou, não organizou o seu dia para que você conseguisse fazer boas refeições, não conseguisse se exercitar, você vai falar que é difícil. Meu Deus, isso não é para mim, não, é difícil demais, na conta eu não tenho tempo. Não tenho tempo. Mas deixa eu falar um negócio para vocês, e que eu tenho repetido isso aqui, inclusive, diversas vezes, e vocês me perdoem se eu for chata com algumas coisas que eu repito muitas vezes, mas é porque tem coisas que são princípios.
E princípios, eles têm que entrar na cabeça da gente e nunca mais sair. E não é para você que realmente, que é difícil, você não tem tempo, não vai ter tempo, vai continuar sendo difícil e você realmente vai desistir, não vai conseguir. Então, se organiza para que deixe de ser difícil nesse sentido da tua falta de tempo. Cria para você uma rotina. Pega um papel, escreve, lista tudo que você tem que fazer ao longo do dia, mas insere a sua alimentação nessa rotina. Coloca lá, se for 8 horas da manhã o seu café da manhã, escreva nessa lista, 8 horas da manhã, café da manhã. Exercício físico, se for a hora que for, coloque isso lá para você e faça com que isso seja realmente uma obrigação, assim como é para você ir trabalhar, assim como é para você fazer seus afazeres de casa. Então, se isso é para você uma obrigação e é uma prioridade, coloque-se junto nessas prioridades e essa coisa do é difícil, essa síndrome do é difícil, ela vai sair da sua vida. Ela vai sair da sua vida, você pode ter certeza. Gente, eu falo por mim. Vocês não têm noção do que eu era há 12 anos atrás. Eu era a pessoa que nunca tinha tempo para mim, eu era a pessoa que vivia falando que era difícil, eu era a pessoa que começava processos de todas as formas e eu parava no meio do caminho. Tudo que eu começava, eu não dava sequência. Parecia que eu estava sempre buscando uma nova sensação de começo, mas eu não entendia que isso não ia me levar a nada. Por que não ia me levar a nada? Porque eu não ia chegar no final, né? Porque eu só começava, eu parava no meio. Então, isso não ia realmente me levar a nada. Aliás, ia me levar de novo, mais uma vez, lá para a frustração. Mas eu não ia alcançar nenhum resultado. Então, estabelece lá, vamos de novo recapitular. Primeiro, coloque-se como prioridade, estabeleça com você essa questão, decida a seu respeito. Eu quero, eu vou fazer, eu posso, pode demorar o que for, pode levar o tempo que for, mas eu não vou desistir de mim. Segunda coisa, né, você tem que entender que a gente tem que desapegar de algumas coisas, desapegar de alguns princípios que a gente tinha anteriormente, até sobre o que coisas que você pensava a respeito do emagrecimento, de como seria emagrecimento, desapegar inclusive da ideia de que você achava, né, de que você tinha, que para emagrecer você tinha que restringir a alimentação, que para emagrecer você tinha que deixar de comer coisas que você gosta. Então, assim, desapega disso tudo, desapega dessas ideias, desapega dessa questão da perfeição, desapega dessa coisa do é difícil, seja igual o bambu, que eu falei para vocês, resiliente, que mesmo que venham as dificuldades, você levanta, se posiciona todo dia e segue adiante. E entender que todo dia tem que haver esse posicionamento. Todo dia é uma nova chance de você continuar, retomar o seu propósito junto com você. Ah, Nutri, isso é uma coisa que eu escuto, gente. Nossa, teve um negócio seguinte, Nutri, foi aniversário do meu filho, da minha filha, do meu marido, enfim, alguma coisa, e eu acabei comendo bolo, comendo salgado, não sei o que, à noite, e no outro dia eu acordei pensando assim, nossa, eu já comi tanto ontem, segue comendo mal no outro dia. Aí chega lá na segunda-feira, não consegue começar bem a semana, e aí começa a vir toda aquela sensação de culpa, de frustração, e a pessoa não sabe como recomeçar outra vez, demora, leva tempo, e ali talvez desista. Então, entendam, se vierem esses compromissos, gente, curta com consciência cada compromisso desse, curta com leveza. Já que vocês entenderam que tudo é aqui, traz a mente para esses momentos, sem exagero, e no outro dia segue. E não façam compensações. Esse negócio da gente falar que exagerou hoje, amanhã fica só na salada, bebe um montão de água, ou se mata na academia fazendo exercício, isso não existe. Não é assim que o nosso cérebro funciona. Você começar a fazer compensações, o seu cérebro vai viver de compensações, e a sua vida vai virar o caos. Você vai viver sendo uma mulher infeliz e frustrada com seus processos. Então, tomem essa decisão. Se posicionem a seu respeito. Peguem esses pilares aí, levem para a vida de vocês. Aplica todo dia. Todo dia. Eu preciso desapegar de achar que só magra é bonita. Essa questão desses estereótipos que foi criado, né, há muito tempo pela sociedade, dizendo que uma mulher só é bonita se for magra, isso caminhou com a gente durante muitos anos. Eu vejo a questão da mudança do corpo, eu tenho alguns olhares a respeito disso, sabe? Por exemplo, o que eu penso?
Se eu não estou feliz comigo, se eu não estou feliz com o meu corpo, se eu gostaria, por exemplo, de entrar numa roupa que um dia me coube, e aí, então, se você não se reconhece nesse corpo, se você não está feliz, mas olha só, gente, não por uma questão pura e simplesmente estética, para dizer que você só vai ser bonita, se você só vai ser amada, se você estiver dentro de um corpo magro. Nunca, jamais isso. Agora, se você olha para você e fala, poxa, eu quero estar de volta nesse meu corpo, né? Por quê? Porque isso me faz feliz, mas porque isso me traz leveza, porque isso não é o que me define, mas sim me faz feliz, ótimo. Nada de errado da gente querer ficar mais magra, mais bonita, mais gostosa, caber numa roupa, isso é bom, isso eleva a autoestima, isso deixa a gente mais feliz, né? Isso acaba mexendo, como a gente está bem com a gente, acaba, eu falo que contaminando, né? Quem está perto. Então, a impressão que a gente tem, às vezes, é que o marido passa a desejar mais, né? Mas não é. Você sabe que na verdade, o que acontece é que você se permitiu ser desejada. Nutri, eu tirei refrigerante totalmente, mas posso tomar meu suco com açúcar? Porque com adoçante é horrível. Jeane, pode. Inclusive, ontem saiu mais uma postagem minha, um vídeo, onde eu falo, tá no meu Instagram, tá no Facebook, tá no YouTube, um videozinho pequeno, onde eu falo essa questão do açúcar, que não tem necessidade nenhuma, gente, da gente fazer substituição de açúcar por adoçante. O que a gente tem? Consciência. O que mais que a gente tem que ter? Moderação. Uma vez que você viveu nessa moderação, nesse equilíbrio, você pode consumir açúcar tranquilamente. Aliás, eu prefiro, porque eu sei exatamente o que é que eu estou consumindo, com isso eu consumo com moderação. Porque o que acontece muitas vezes? A pessoa, né, ela troca o açúcar pelo adoçante, na cabeça dela lá, ela está fazendo uma substituição que é menos calórica, e com isso ela acha que ela pode exagerar um pouco mais na quantidade. Mas isso não é bom. Isso aí só engana seu cérebro. E eu tenho falado muito para vocês, cérebro não se engana. Cérebro a gente educa. Mas sendo uma coisa ali para você, que você sabe que te deixou com o paladar confortável, tá agradável, tá gostoso, sem exagero, tá top. Açúcar mesmo para pré-diabético. O problema da pessoa que tem pré-diabetes ou pré-diabetes do tipo 2, antes fosse só o açúcar. Uma pessoa que chega numa condição de pré-diabetes, ela está exagerando no carboidrato refinado e na gordura, e está sedentário, está fazendo pouco exercício. Não é um único fator que define essa condição de pré-diabetes, ele está associado a todo o estilo de vida. Se você começa a comer mais frutas, começa a comer mais vegetais, começa a comer cereais integrais, faz uma boa refeição, você pode fazer consumo de açúcar com moderação, mesmo diabético, viu? Eu tenho pacientes diabéticos que chegaram para mim todo descompensado, glicemia lá nas alturas. Nesse primeiro momento, a gente segura um pouco para poder organizar, arrumar a casa. Colocamos a casa em ordem, glicemia está controlada, introduzimos novos alimentos, inclusive o açúcar, doce, quando a pessoa entende o processo. Quando ele entende que ele não pode exagerar, mas que ele pode comer de tudo, só não tudo. Tenho uma vida sedentária, trabalho home office o dia todo na frente do Note. Tá vendo, Cleusa? Então, meu amor, você tinha esse estilo de vida. De hoje em diante, você não vai ter mais. Você vai assumir hoje com você esse compromisso. Vou perguntar de novo para vocês. Quem é que assume hoje esse compromisso de se olhar com amor, de se olhar diferente, de tirar o edifício da vida, de tirar principalmente desculpas da vida? Gente, como nós somos precisas em arrumar desculpas quando a gente não quer viver um processo. A gente bota dificuldade em tudo, a gente joga culpa nos outros. E isso é natural do ser humano, mas a gente tem capacidade de mudar isso e de entender que o que é nosso, que o que é responsabilidade nossa, é nossa e acabou. Magia do trigo, trabalho com bolos maravilhosos, doces e salgados, mas sou controlada, além provando de tudo, mas não como tudo. Muito bem. Vocês sabiam que eu já tive confeitaria? Estou falando isso para vocês por experiência. Quando eu tive confeitaria, eu já estava saindo, inclusive, ali, né, passando pela fase final do meu processo de emagrecimento. E isso não me atrapalhou em nada. Em nada. E eu tive confeitaria, e quem fazia tudo era eu.
Eu que ia para a cozinha, eu que fazia tudo. Meu marido me falava que a minha pele cheirava brigadeiro o dia inteiro, porque parece que eu tomava banho e aquilo não saía de mim. Mas eu tinha tanta leveza, tanta tranquilidade, né? Eu alcancei essa leveza de lidar com tanta gostosura ali na minha frente, que aquilo para mim realmente era visto como um trabalho, tinha uma questão de prazer, porque eu gostava demais de fazer aquilo, mas não era um problema, porque eu trouxe para mim essa consciência que eu estou dizendo a vocês que é possível de vocês alcançarem, e eu estou aqui para ajudar vocês a alcançarem essa consciência. Quando a gente aprende a lidar com essa questão das emoções, quando você entendeu que começou aqui, daqui a que vem para cá, que a boca, né, que eu falei, fosse menos importante, a boca estava aqui em cima, e o cérebro depois. Mas não, o cérebro está aqui, a boca está aqui. Então, por que vem primeiro aqui? Porque aqui é primeiro, é mais importante. E nós estamos aqui todo dia juntas para estabelecer essa relação emocional bacana. Já comprei um planner há meses e não sei preencher para me organizar. O planner, ele é dividido em espacinhos ali de dia da semana. Pega esse planner, faz uma rotina para você. Que dia você vai fazer exercício físico? Coloca lá, cria rotina de horário. Coloca todos os horários do seu dia. Deixa eu ensinar um negócio diferente para vocês. Amo o que faço, mas não me atrapalha. Amo bolos. Exato, perfeito. O que acontece? Pega um papel e escreve à noite, na véspera, tá? Não no dia que vai começar, mas na véspera, quando você for deitar, faz uma lista de tudo que você tem que fazer no dia seguinte. Tudo que você tem para fazer no dia seguinte. Depois, você vai pegar essa mesma lista e vai ou circular, ou vai fazer uma marquinha no que realmente é importante que seja feito, o que é prioridade. Há uma diferença muito grande do que é importante e do que é urgente. E geralmente a gente troca. A gente faz primeiro o que é urgente, mas não é importante. E aí acaba não sobrando tempo para o que era importante. Então, o que realmente não pode deixar de ser feito naquele dia? Por exemplo, o exercício físico. Esse exercício físico ele é algo muito importante, que ele não pode deixar de ser feito, ele tem que estar na tua rotina. Uma vez que você selecionou o que é importante, agora coloca isso numa segunda tabelinha para você com seus horários. Tal hora, tomar café da manhã. Tal hora, exercício físico. Tal hora, trabalhar. Tal hora, arrumar a casa. Enfim, organiza a sua rotina. Mesmo, eu podia falar, mas eu não trabalho fora, Fernanda. Mesmo para quem não trabalha fora, meu amor, você tem uma vida. E a gente precisa de gerenciar essa vida. A gente tem que ter uma rotina dentro da nossa vida. Porque senão, você nunca vai saber quanto tempo você tem livre, você nunca vai saber o que mais você pode fazer no seu dia, ou o que você pode deixar de fazer. E aí você sobrecarrega demais. E entra num ciclo de frustração horroroso, porque vai chegar no final do dia, você achou que você tinha que fazer tudo e não fez. Então, organiza a sua vida e não se preocupa com a perfeição, tá? Ainda que você tenha feito a sua rotina lá. Ficou alguma coisa sem cumprir? Você não é perfeita, faz no dia seguinte, mas não abra mão de você, da sua alimentação, do seu tempo com você, tempo de autocuidado, exercício físico e alimentação. Nutri, posso comer verduras de maionese, salada de maionese? Pode, a mesma coisa do caldo, pode comer de tudo, só não tudo, tá bom? Se você conseguir fazer uma maionesezinha caseira ou usar uma maionese com uma lista de ingredientes um pouquinho melhor, melhor ainda. Mas pode, não tem problema nenhum. Gente, vamos lá de novo, não tem nenhum alimento que por si só tenha capacidade de engordar ou de emagrecer. O que faz a diferença é o conjunto. Fernanda, o açúcar demerara e o orgânico são melhores para consumir? Inclusive, tem um montão de vídeo lá no meu IGTV, no Instagram, que eu falo muito sobre os tipos de açúcar, tá? Tudo é açúcar. Não justifica você pagar tão mais caro por um produto, achando que se você comer um pouco mais vai ser mais saudável ou não. Então, açúcar é açúcar, independente de qual açúcar ele seja. Tudo é açúcar, consumir com moderação. Se a ideia é consumir com moderação, qualquer dos açúcares que eu consumir, eu estou fazendo um bom negócio. Então, paga mais barato, consome o açúcar comum mesmo, só diminui a quantidade, come consciente, não tem que ficar pagando caro por alimento, dessas substituições aí, só com a alegação de que são mais saudáveis, se a gente sabe que mesmo esses aí que tem essa coisa do povo achar que é mais saudável, se exagerar, vai dar ruim. Então, fique tranquila, consome o açúcar normal, só com moderação, tá bom? Jejum intermitente. O que é jejum intermitente? Você fazer um período de jejum e outro período de ter alimentação. Qual é o objetivo que 90% das pessoas fazem jejum intermitente? Buscando emagrecimento.
E aí, deixa eu falar um negócio agora para vocês, tá? Entendam o que os estudos falam para a gente e o que a prática também fala para a gente. Que não existe vantagem para o emagrecimento quando eu comparo jejum intermitente com uma alimentação equilibrada, onde a pessoa respeita a saciedade e come de tudo. Ambos os casos, a gente alcança emagrecimento. Para quem gosta de comer e tem prazer, jejum intermitente é um castigo, é uma tortura. Para quem não gosta de comer de manhã, acaba naturalmente fazendo esse jejum até por conta própria. Pensando em emagrecimento, se você nunca fez e quer fazer, pensando no emagrecimento, besteira, não faça. Aprenda primeiro a controlar suas emoções. Se você está engordando porque está comendo demais, teu problema não é a comida, é a forma como você lida com ela. É a forma como você olha para ela. Ontem eu postei no meu Instagram um testemunho da Cleo Pires, da atriz Cleo Pires, que ela foi aí por muito tempo, alguns meses durante a pandemia, ela foi massacrada pela questão do ganho de peso dela, e ela veio essa semana a público explicar o que aconteceu com ela. Ela teve uma compulsão alimentar, e aí hoje, pelo fato de ela não ter se conectado com ela, não ter compreendido as emoções dela, ela compensou aquela emoção na comida, e aquilo se transformou numa compulsão alimentar, onde ela comia demais. Hoje ela está em tratamento, né, ela está em acompanhamento médico, nutricional, terapêutico, né, psicológico, e hoje ela está se conhecendo, se conectando com ela de novo, alcançou o emagrecimento de maneira saudável e equilibrada, sem deixar de comer as coisas que ela gostava. Ela teve uma condição de uma doença da tireoide, né, a tireoide de Hashimoto associada, mas isso não é problema, porque uma vez que a gente controla a questão da tireoide, não é mais problema para o emagrecimento. E hoje ela está lá conectada com ela, se entendendo, ela está no processo. Então, o que isso fala para mim? Mais uma vez, me confirma, né? Vocês veem uma pessoa pública, e ela veio a público dizer, olha, é preciso se conectar com você, é preciso entender as suas emoções. Aonde ela se perdeu, a Cleo Pires, ela se perdeu no momento que ela se desconectou dela, quando ela perdeu o propósito dela. Então, é isso que eu estou aqui falando para vocês todos os dias. A gente precisa estar conectada com a gente tem que se amar, a gente tem que assumir responsabilidades para nós, e a gente tem que entender principalmente que aquilo que diz respeito a você, ao seu emagrecimento, só você pode fazer, e você não tem que ficar delegando isso para ninguém. Você precisa assumir essa responsabilidade, estabelecer esse compromisso com você todos os dias. Muito obrigada, um beijo, fiquem com Deus, muito obrigada.